Olá, meus amigos e minhas amigas. Para quem não tem um laço de amizade comigo, meu nome é Vanessa Castro, sou psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta familiar, terapeuta de casal, especialista em intervenção cognitiva e aprendizagem mediada e tenho mais de 20 anos de experiência na área clínica. E neste momento eu resolvi dar uma fugidinha do setting terapêutico e através desse podcast ter um bate-papo gostoso entre amigos para conversar um pouquinho a respeito de experiências de vida e soluções para que a gente possa viver melhor. E hoje eu estou aqui com a Maria Cecília, minha amiga, colega de profissão. Se apresenta para nós, Maria Cecília. Como você já falou, me chamo Maria Cecília, tenho 25 anos, sou mineira da terra do pão de queijo e tem 3 anos que eu tô aqui em Curitiba, exercendo essa profissão linda, né, que é a psicologia, e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com você. Maria Cecília, você já adiou algum projeto com medo de começar? Acho que vários. Então, muitas vezes a gente não se sente capaz ou temos medo de errar, medo de se frustrar e a gente acaba adiando. E esse podcast, o objetivo dele é exatamente falar um pouquinho sobre o comece, esse movimento da gente poder dar início a um projeto que está dentro de uma gaveta, um sonho que já foi muito tempo, né? Há muito tempo está sendo adiado, ou até mesmo iniciar uma coisa nova. Então esse podcast é para você. Maria Cecília, fala um pouquinho sobre esse medo de começar. Então, o nosso cérebro, ele busca por previsibilidade. Ele gosta de ficar na zona de conforto, então ele sempre quer essa segurança. E quando a gente vai tentar algo novo, a gente é colocado à prova. Então a gente sai dessa zona de conforto e passa por várias situações que às vezes a gente não consegue ali lidar muito bem. Então a gente acaba ativando no nosso cérebro essa questão de autopreservação. Então por isso que o novo é muito complicado, porque gera em nós essa questão do que os outros vão pensar. E se eu errar? E se eu falhar? Essa questão assim muito mais profunda do que a gente imagina. Além disso vem junto o perfeccionismo, né? O famoso perfeccionismo que sempre entra como defeito nas entrevistas. É porque eu sou perfeccionista. Mas o perfeccionismo nem sempre é muito bom, porque ele acaba bloqueando a gente de começar alguma coisa, porque a gente quer que tudo esteja perfeito. E essa lógica de perfeição a gente sabe que não existe, né? E falando, né, em relação à perfeição, a gente pode entrar na armadilha desta preparação infinita. Sim, né? Então certeza. fala pra nós um pouquinho o que seria, né, a gente estar preso nessa armadilha da preparação infinita. Sim, sabe aquilo que nós estamos já um pouquinho passamos do início do ano, mas sempre no início do ano, final do ano, início do ano, a gente fica assim, agora eu vou tirar o projeto da gaveta, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e a gente começa assim a planejar. Mas aí a gente, eu vou usar um planner, vou usar uma agenda pequena, uma agenda grande, vou usar o Google Agenda pra me organizar, o que eu vou fazer? E a gente planeja demais e fica se preparando demais e não coloca isso em ação, em prática, né? E aí a gente entra nessa armadilha de sempre precisar estar perfeito, estar preparado, eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar na melhor condição, eu tenho que estar preparado. E a gente nunca vai estar preparado pra começar algo novo, né? A gente tem que ir com medo mesmo, né? É como aquela música, tem uma música que chama, né, Em Busca da Minha Sorte. Eu fui com medo, mas eu fui com medo mesmo. É desse jeito. Se for, tem que ir com medo. Exatamente. Mas você sabia que o nosso cérebro, ele aprende errando? Porque a neuroplasticidade, ela é o quê? Ela é esse, vamos dizer assim, essa preparação, essa modificação que o cérebro tem em relação às experiências de vida. Então toda vez que ele precisa, né, essa neuroplasticidade que traz essa modificação, esse aprendizado em relação a essas experiências, ele está aprendendo. Então a gente aprende com o erro. Sim. Certo? Então o erro, ele faz parte desse processo de aprendizagem. Sim, até as crianças, né? A gente que trabalha com criança, elas aprendem errando. Elas caem, levantam. É tão bonitinho quando elas estão aprendendo a ler pela primeira vez e elas conseguem ali, apesar do erro, continuar ali fazendo, né? Então é muito importante esse acolhimento ali do erro para que tanto a criança quanto o adulto, né, consiga progredir, porque às vezes tem a paralisia, eles ficam paralisados porque alguém riu, aconteceu alguma coisa, mas eles no início, se não acontecer esses fatores externos, eles caem, levantam, erram e continuam e brigam e brincam e continuam, e a gente tem que aprender um pouco mais com essa questão das crianças, né, com a nossa neuroplasticidade. Isso. Então além, né, desse aprendizado, enfim, que nós temos com o erro, outra coisa que muitas vezes nos paralisa
paralisa para que a gente possa começar algo é a comparação, né? Isso o fato é de terrível. que se comparar com o outro. Fala um pouquinho para nós, Maria Cecília. Então, essa comparação eu acho que todo mundo passa, né? E tem dois tipos de comparação que eu vejo, assim. Tem aquela comparação que a gente olha pra pessoa e se inspira. Então, por exemplo, eu olho pra você e quero ser uma profissional bem-sucedida, assim, igual você. Então, o que eu posso fazer? Qual o caminho que eu vou fazer? Mas da mesma forma, eu posso fazer o contrário, né? Olhar pra você e falar assim, nossa, mas a Vanessa já atende tão bem, já tá ali com os casos, já sabe resolver vários problemas e eu não consigo resolver nada. Só que aí eu não consigo parar e pensar, poxa, quantos anos de profissão ela tem, né? Quanto tempo que ela já tá ali nesse ramo e eu tô começando agora. Então é pegar ali e comparar, que eu sempre falo, comparar o palco da outra pessoa com o nosso bastidor. Mas isso acontece porque muitas vezes a gente olha pro meio e pro fim daquilo, né? E as redes sociais trazem muito isso, né? Ela traz muito aquilo que já está pronto e a gente não vê esse início, né? Da pessoa que nem se falou até essa questão, né? Então, mais de 20 anos na área clínica, teve um começo, teve um momento onde, além de ser psicólogo, era psicóloga, secretária, Era tudo. fazia tudo, mas precisou ter esse início. Sim. E até o podcast também, né? Esse podcast que nós estamos gravando hoje, que tá sendo o começo, ele também tá sendo um desafio pra mim. Por quê? Porque há 5 anos atrás, quando teve a pandemia, eu já imaginava, já tinha várias ideias de estar, né, migrando um pouquinho para esse mundo digital, porque ali, né, deu aquele boom e seria o momento. E só que eu tive várias ideias que não, na realidade elas nem foram pro papel, sendo bem honesta, elas estavam aqui na mente, às vezes até fazia uma ou outra, mas eu não dava esse começo adequado, vamos dizer assim, que é o começar mesmo. Por quê? Porque eu queria que tivesse pronto, né? Esse medo da frustração, esse medo de errar e muitas vezes até de olhar alguém que já, né, digamos, tinha começado, estava ali, mas eu não estava vendo, acho que o começo, provavelmente eu estava vendo já o processo ali no meio ou no final. Então é muito importante de ter esse cuidado em relação à comparação. A gente acaba olhando muito ali, as pessoas hoje não postam essas questões assim, tipo, um dia ruim ou algo que não deu certo, né? Tem uma tendência mais a colocar as coisas boas, e eu entendo, assim, que as coisas boas são legais de estar postando, de estar colocando, mas a gente começa a entender que o processo, ele não existe. Então não existe processo. Eu saio desse ponto e vou pra esse ponto sem um meio do caminho ali, né? Então, por exemplo, a gente pega alguém famoso. Eu gosto muito dos filmes de Harry Potter. E a escritora dos livros de Harry Potter, no início, teve seus manuscritos rejeitados por diversas editoras, né? E imagina se ela tivesse desistido, né? Eu nem estaria aqui vendo meus filmes. Mas, assim, pra você ter noção de que, às vezes, a gente acha que todo mundo já começou no perfeito. E não. Elas persistiram, né? Elas estavam ali fazendo essas coisas pra que desse certo, né? Fazendo o processo, né? A gente vai muito do 8 a 80, né? Esse tudo ou nada. Isso. E lógico que, né, vai ter um outro episódio onde nós vamos estar falando a respeito da persistência, porque depois que a gente começa é necessário ser persistente. Sim. Mas isso nós vamos estar falando num outro momento, porque hoje nós, né, precisamos dar esse start, precisamos começar, exatamente. E é possível se tornar, vamos dizer assim, confortável sendo iniciante, se sentir confortável sendo iniciante? É muito, assim, tem, sim, mas hoje em dia é muito difícil a gente se sentir iniciante a acolher, né? Porque a gente sempre quer já tá ali no médio, pro expert e tudo mais. Então, acolher essa fase, saber que você precisa ser ruim em algo novo. Você não vai ser bom ali de uma hora pra outra, a não ser aquelas pessoas que já nasceram com dom nato pra já ter um ouvido absoluto ali, conseguir tocar e já conseguir fazer tudo ali direitinho, ou que já tem ali um dom de uma pintura, né? Mas a gente tem que se entender que nós vamos ser ruins sim em algo novo. Nós vamos aprender algo novo e vamos ir praticando, vamos ir fazendo e melhorando. Então eu sempre falo assim, que se a gente não olhar pro início e ter uma vergonha ali do que a gente tava fazendo, é porque tá tudo errado. Exatamente. Porque se lá no início a gente começou assim com quase nada, igual o Steve Jobs começou a Apple na garagem, hoje em dia como que tá, né? Então, se ele olhar pro começo dele, ele vai falar, nossa, como assim? E quando a gente olha pros nossos começos, a gente fala, nossa, eu olho pro ano passado e falo assim,
gente, quanta coisa que eu consegui melhorar, talvez ali numa anamnese, numa intervenção, quanta coisa que eu falei, poxa, eu fazia aquilo, mas agora eu já faço assim, como que eu melhorei? Então, essa vulnerabilidade de saber que errar tá tudo bem, né? Isso, tá tendo até uma trend, né? Sim, Primeiro comece e depois melhore. É tipo isso. Isso. Comece e vai melhorando aos poucos, porque nem sempre a gente vai ter todos os recursos que outras pessoas vão ter, né? Que a gente entra de novo naquela questão que a gente falou dos bastidores. Talvez a gente tenha mais condição que a gente pra fazer algo e a gente vai começar sendo a secretária, sendo a psicóloga, sendo aquela que conversa com todo mundo, a faxineira, vai sendo tudo. Mas tem outras pessoas que não, que já vão ter esses recursos já mais fácil e aí elas já vão talvez começar em outro patamar. Então comece com aquilo que você tem agora, né? Entenda a sua real situação que você tá começando ali. E se errar faz parte do processo, né? Então é ser mais vulnerável e acolher mais ali os nossos erros. Isso. E como o objetivo desse podcast é trazer soluções de vida, eu vou trazer aqui agora algumas soluções para que a gente realmente possa começar, certo? Primeiro seria mude o diálogo interno. Né? Geralmente esse diálogo interno é um diálogo de eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, e esse diálogo vai nos atrapalhar para que a gente dê início. Então se eu mudo esse diálogo para estou aprendendo, vou conseguir, faz parte do processo. Acolhendo, né? E isso é um diálogo que melhora, que muda. Experimente por pequenos períodos, né? Às vezes a gente pensa no resultado e a gente não começa os primeiros passos. Sim. Então, colocar um período de tempo, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Então, né, como eu estava até pontuando, essa questão de estar iniciando, né, esse podcast, o qual eu demorei um tempo, né, e hoje eu estou começando ele. Já começou. Olha que bacana, né? Tô dando start, tô começando de fato. Mas eu realmente me coloquei um período para que isso, para que realmente eu pudesse dar esse start, que é o período de 1 ano. Então, durante 1 ano, eu realmente vou estar, né, realizando, vamos dizer assim, vou estar em função desse projeto. Iniciei o podcast, esse é o primeiro podcast desenhado. Eu não tenho os outros todos os episódios desenhados. Só começou. Né? Eu comecei, então eu vou estar nesse processo de estar dando continuidade. Mas o começo, né, vamos dizer assim, esse start foi dado e é legal a gente colocar esse tempo. E entender que o erro faz parte do processo, a gente enxergar este erro desta forma como um aprendizado. Sim. E não como uma forma dessa questão relacionada à frustração. Sim, certo? até nós mesmos, né? Tipo, a gente se compara muito com o nosso erro, fala assim que nós somos o nosso erro. Então, por exemplo, eu errei. Então eu sou um erro, sou um fracasso, eu sabia que isso não ia dar certo mesmo. E a gente já começa a ampliar, né, esse erro, que talvez nem precisaria ampliar desse tanto, e colocar como se nós fôssemos o nosso próprio erro ali. E não é. Pode ser que, eu errei, eu falhei, a gente tava aqui, vamos supor, gravando podcast. Eu errei, tudo bem, eu não sou um erro, eu não sou um fracasso nem nada, mas a gente pode recomeçar. Então não tem esse, pronto, acabou, tem que ser assim, né? E o recomeçar, né, o aprender com o erro é a gente estar no caminho para a nossa melhora. Então se eu errei ali, eu vou perceber o que eu errei, para que no próximo eu possa melhorar, né, ter essa melhoria e continuar se aperfeiçoando nesse sentido. Sim, até porque entra o ponto de que no caminho vão existir dificuldades, né? Então não quer dizer que a gente tenha que parar, mas também não quer dizer que vai ser só um mar de rosas. Vão ter essas dificuldades no caminho, né? Isso, porque às vezes a gente visualiza o caminho como sendo uma reta. Sim. Mas quando a gente inicia ele, né, que é o começo propriamente dito, a gente começa a ver que esse caminho, ele tem curvas sinuosas, ele tem uma lombada, ele tem um obstáculo que eu preciso ir lá, tirar esse obstáculo para que eu possa passar e assim poder dar continuidade. E falando sobre essa questão de erro e frustração, uma das coisas que eu sempre, né, trago para alguns pacientes dentro do consultório, né, saindo um pouquinho, mas tendo nessa conversa até como aprendizado, é que muitas pessoas me falam assim, Vanessa, eu me frustrei porque não deu certo, tá? Eu comecei um relacionamento novo e me frustrei. Ou eu comecei uma dieta e não cheguei no meu objetivo, né? Ou eu comecei um projeto e vi que não vai dar certo. E eu vi que o projeto não vai dar certo. Então a pessoa ela não quer se frustrar para começar novamente e tentar novamente. E eu pontuo que é muito melhor nós estarmos se frustrando várias vezes, certo? Do que a gente não tentar, né? Ou não reiniciar, não começar de novo, porque senão a gente vai ficar eternamente frustrado. Então é melhor se frustrar várias vezes que uma hora vai dar certo, do que eu não tentar mais e ficar
frustrar. E o outro ponto, outra solução, seria o pensamento, evitar o pensamento tudo ou nada. Esse é um erro de pensamento, né? É que eu penso que eu quero as coisas perfeitas, então eu sempre pontuo antes feito do que perfeito. Fala um pouquinho melhor sobre isso. Porque a gente vai para aquele famoso 880, né? Se não for isso, não pode ser aquilo. E entra, por exemplo, a questão de maternidade e trabalho. Se eu não for excelente na maternidade, se eu escolher pela maternidade, eu não posso ser bem-sucedida no meu trabalho, vice-versa. Se eu escolher isso, eu não posso fazer aquilo. Então a gente vai de 0 a 100 super rápido, vai do tudo ou nada, do preto no branco. E não existe ali um meio termo, né? A gente tem que buscar pelo equilíbrio, por entender que, tá, beleza, a vida não é preto no branco. Vai existir várias tonalidades ali, tem um cinza no meio. Porque senão a gente fica pensando assim, beleza, eu, por exemplo, podcast, vou fazer o podcast. E aí tem que ser desse jeito. E não vai ser assim. Vão ter várias coisas que vão estar acontecendo, que fogem do nosso controle, que a gente vai ter que ali ir buscando estratégias pra gente conseguir trabalhar aquilo que tá acontecendo dentro da gente. Porque senão a gente vai achar que a vida só tem um caminho. E na verdade a vida não tem só um caminho, não tem só uma receita. Não é uma receita de bolo, né? Existem várias formas de você chegar no seu objetivo. E eu sempre pontuo que a gente tem que cuidar mesmo com esse erro de pensamento, porque às vezes esse erro de pensamento traz coisas que a gente mesmo acaba se auto-sabotando. Sim. Por exemplo, né? Eu tenho 40 a mais, né? Então assim, comecei agora há pouco tempo um esporte que se chama 3 tambores, é um esporte com cavalo, que você tem que correr rapidamente com ele ali e passar pelos 3 tambores. E eu já ouvi pessoas que me falaram, Vanessa, você não tem idade para começar esse esporte de risco, né? Vanessa, o que você está fazendo de começar esse esporte agora, né? E olha que interessante, a gente tem que tomar cuidado mesmo com essas, vamos dizer, com o que a gente escuta externamente. Sim. E principalmente com as nossas vozes internas, do que a gente diz para nós mesmos, né? Então uma das coisas que eu falo para mim é nunca é tarde para começar. Né? Eu tenho, na minha realidade, eu tenho um filho que tem autismo, Leonardo, eu tenho esse esporte que eu comecei, eu tenho esse projeto que eu tô começando agora. Então, assim, nunca é tarde pra gente começar, a gente pode começar sim, desde que a gente acredite e desde que a gente cuide, né, com as mensagens que a gente passa aqui para nós mesmos. Com certeza, porque senão a gente fica pensando muito no que os outros vão falar e a gente valida que os outros tenham esse poder sobre as nossas escolhas. Então, muitas vezes a gente não começa por isso, porque escuta demais o que os outros vão falar e esquece que tem que ser por nós e não pelas outras pessoas. Já pensou, se você escutasse todas as vozes de pessoas que falou, não, Vanessa, não tá na idade, não tá na hora, você ia deixar de fazer uma coisa que te faz bem, por simplesmente as outras pessoas terem insegurança e medo em relação a algo novo que é delas e querem colocar em você. E aí você acaba aceitando, sem questionar, sem ter esse critério ali de pensamento. E começa, não, é verdade, eu tenho 40, vou desistir, não vou fazer isso. E por isso que é importante a gente ter essa mentalidade de crescimento. Fala um Sim. pouquinho mais pra nós essa mentalidade de crescimento. É bem isso que a gente tá comentando, né? Porque eu gosto de dar esse exemplo, eu lembro quando eu era mais nova, na fase ali de criança, pra pré-adolescente, eu tinha muita dor nas pernas, ficava com as pernas pra cima. E minha mãe sempre falava, Maria, a dor do crescimento. E essa é a dor do crescimento na nossa vida, porque crescer dói. Crescer não é uma coisa tipo, ai, que maravilha. Tem todo o processo, tem todo um cuidado, tem toda uma questão ali. E vai ser difícil mesmo, vai doer mesmo, mas é porque você tá crescendo. Então, se você não tá fazendo nada em direção ao seu sonho, você não tá fazendo nada em direção ao crescimento, tá tudo tranquilo, tem algo errado aí. Então, você não tá saindo do lugar. Porque sair do lugar exige um movimento, exige uma força, exige uma dor, né? Porque, por exemplo, a academia. Se a gente não sentir dor, é porque a gente não tá crescendo, o músculo não tá se desenvolvendo. Eu tô na fisioterapia, eu sempre reclamo, eu falo, meu Deus, que dor que eu tô sentindo. Mas hoje eu já colho os frutos disso, então já mudou bastante, eu não sinto mais tantas dores, porque, como diz o meu fisioterapeuta, é uma dor saudável, porque você vai precisar disso pra crescer, pra se desenvolver. E trazendo aqui, então, pensando em tudo isso, né, que nós estamos abordando, eu trago aqui, né, o desafio pro ouvinte de ele estar pensando, refletindo um pouquinho aqui em algo que, né, vocês gostariam de começar e qual é o primeiro passo, né, o menor passo que eu posso dar hoje para realmente começar.
certo? E, né, o que ficou pra você desse bate-papo gostoso, Maria Cecília? Eu amo conversar, a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque eu gosto muito desse tema, né? Assim, tem muitas coisas que a gente não tira mesmo do papel, porque a gente acha que a gente não tá pronto ou que não tem recursos suficientes, mas na verdade é algo que tá dentro de nós ali, são coisas que a gente precisa trabalhar. Então eu acho que a gente tem que ter mais essa vulnerabilidade e entender que a gente erra mesmo, não tem problema, a gente tem que ir com medo mesmo, a gente tem que seguir o nosso caminho, entender que a gente faz por nós, não pelas outras pessoas, e o nosso processo é único. A nossa história é única e nós precisamos seguir este caminho, porque se todos fôssemos iguais, não teria, assim, graça. Eu acho que o objetivo às vezes é o mesmo, mas os caminhos são diferentes. Isso que torna a vida legal, torna a vida diferente. Então, assim, erre mesmo, mas não continue no erro, tente mudar, tente crescer, se acolha e apenas comece. Né? Dê o primeiro passo e vai melhorando no meio do caminho. Até para dar um exemplo prático, né, em relação a esse, né, qual que é o primeiro passo que a gente pode dar hoje, eu me recordo que a ideia, né, desse podcast surgiu numa conversa com amigas, né, num barzinho, enfim, e lá a gente se reuniu para realmente falar sobre coisas da vida, né, coisas que a gente passa em relacionamentos e na vida de trabalho, enfim, cada uma falando um pouquinho sobre a sua história, e ali me deu aquele start de, poxa, a gente tá fazendo aqui uma terapia entre amigas, né, poxa, por que não de repente gravar um podcast, fazer alguma coisa relacionada a isso? Sim. E eu voltei para casa refletindo a respeito disso. Só que como lá atrás, né, eu sempre tinha várias ideias e nunca colocava elas no papel, né, principalmente nessa parte digital, neste momento, naquele dia, o primeiro passo que eu dei foi sentar e escrever, né? Tá, então o que eu quero, né? Como que vai ser? Eu já veio a ideia do 9 Sessão Entre Amigos, e ali começou então a surgir. Começou, né? O comece, e lógico, aqui é um outro começo hoje da gravação, e terão muitos outros começos ainda, né, nesse processo. Isso que é legal, né? Esses vários começos e recomeços também, e não desistir, né, no meio do processo. Isso, e lembrar que se você pensar em estar pronto para começar, você nunca vai começar. Então, o segredo é a gente realmente agir, certo? E nesse processo da ação nós vamos estar aprendendo, e a partir daí é onde nós vamos estar começando mesmo, certo? Então, né, eu vou deixar aqui então esse desafio mesmo para os nossos ouvintes. Sim. De realmente pensar em algo que gostaria de começar, tirar esse projeto que está na gaveta, esse sonho que está sendo adiado, ou essa atividade nova que você tem interesse em fazer e ainda não começou, né? Que você possa dar o primeiro passo hoje, que você possa começar. E que você possa compartilhar com a gente também, né? Deixe aí nos comentários, conte pra nós qual projeto que é esse, que de repente você já está começando ou que você gostaria de começar, certo? Para que realmente você possa dar esse primeiro passo. Boa sorte! Obrigada, Maria Cecília, pela presença e obrigada a todos pela escuta. Um abraço! Até mais!